Olá, companheiros e companheiras, amigos queridos do nosso Caminhando Juntos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa conversa, a nossa boa conversa em torno de um tema interessante, importante da doutrina espírita. E, desta vez, na companhia do nosso caríssimo amigo Sérgio Rodrigues, que tem muito a nos dar em termos de esclarecimento em torno dessa doutrina. E nós vamos, nessa noite, trabalhar com um tema que é muito interessante do Livro dos Médiuns, no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Mas antes de entrar no nosso tema, Sérgio, boa noite, meu caro amigo. Que bom estar aqui com você mais uma vez. A satisfação é toda minha. Amigos e amigas do Redenção, é sempre uma satisfação participar desses nossos encontros virtuais. Enquanto se aproxima o dia da gente poder novamente estar juntos na nossa casa, como sempre fizemos durante tantos anos. E hoje, como o Orlando mencionou, o tema realmente é muito interessante. Esse tema Laboratório do Mundo Invisível é não só muito esclarecedor, como desperta até a curiosidade de muitas pessoas, né? Verdade. Então, que a gente possa fazer um estudo que seja proveitoso para todos nós. É isso aí. Bom, Sérgio, eu vou fazer aquele mesmo esquema, fazer a leitura e depois a gente vai para os comentários. Então, vamos lá, gente. Começando aí com a questão item 126 do Laboratório do Mundo Invisível. Kardec vai nos falando dessas coisas interessantes e importantes aqui. Dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em panos flutuantes ou com as roupas comuns. Os panos flutuantes parecem ser de uso geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se onde eles encontram roupas inteiramente semelhantes às que usavam em vida, com todos os acessórios do traje. É evidente que não levaram esses objetos com eles, pois que ainda se encontram conosco. De onde provém, então, os que eles usam no outro mundo? Essa questão era bastante intrigante, mas para muitas pessoas não passava de simples curiosidade. Não obstante, implicava um problema de grande importância, pois sua solução nos encaminhou à descoberta de uma lei geral, que igualmente se aplica ao nosso mundo corpóreo. Numerosos fatos vieram complicar o assunto e demonstrar a insuficiência das teorias aventadas. Até certo ponto, seria admissível a existência do traje, porque se pode considerá-lo como, de alguma maneira, fazendo parte do indivíduo. Já não se dá o mesmo, porém, com os objetos acessórios, como a tabaqueira do visitante da senhora doente, de que tratamos no número 116. E aí, nós pedimos licença aos companheiros até para trazer esse pequeno trecho que auxilia muito a nossa compreensão. No 116, diz assim: outra senhora, que o 116 trata da bicorporeidade e transfiguração, que é um outro tema, não é o nosso tema da noite. Mas ele vai nos colocar nessa questão no primeiro item, aparições de espíritos de vivos. Então, tem esse item 116 que diz assim: outra senhora, que reside na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, cerca de 10 horas, um senhor idoso da sua mesma cidade, que encontrava às vezes na sociedade, mas com o qual não tinha intimidade. Estava sentado numa poltrona ao pé da sua cama e de vez em quando tomava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpresa com essa visita àquela hora, quis perguntar-lhe o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Várias vezes tentou falar-lhe e de cada vez ele repetia a recomendação. Acabou por adormecer.
Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora conveniente e, de fato, em pessoa. Estava vestida da mesma maneira, com a mesma tabaqueira e precisamente com os mesmos gestos. Certa de que ele o visitara durante a doença, agradeceu-lhe o trabalho que tivera. O senhor, muito encantado, muito espantado, disse que há tempos não tinha o prazer de vê-la. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passara, mas, não querendo entrar em explicações a respeito, contentou-se em dizer que provavelmente sonhara. Então, esse era o item do 116 da tabaqueira que ele cita aqui. E aí, continuando aqui, notemos que, naquele caso, não se tratava de um morto, mas de um vivo, e que o visitante, ao voltar em pessoa, tinha uma tabaqueira inteiramente igual. Onde, pois, o seu espírito encontrara a que usava ao pé do leito da senhora doente? Poderíamos citar numerosos casos em que espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. Tivemos, então, a ideia de que os corpos inertes poderiam possuir correspondentes etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada inacessível aos nossos sentidos. E aí entra uma nota do Herculano muito interessante. Essa teoria do duplo etéreo das coisas seria verdadeira tanto para o espiritismo quanto para as outras correntes espiritualistas, mas não se aplica ao caso das aparições. A explicação dos espíritos revela mais uma vez a sua independência em relação às ideias admitidas, mesmo tradicionalmente em nossos sistemas. Essa doutrina não era destituída de verossimilhança, mas não podia explicar todos os fatos. Havia sobretudo, que parecia desafiar todas as interpretações. Até então, se tratava apenas de imagens ou aparências, e já vimos que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas essa tangibilidade é passageira e os corpos sólidos se desvanecem como sombras. Não há dúvida de que se trata de fenômeno extraordinário. Mas o que ultrapassa é a produção da matéria sólida persistente, provada por numerosos fatos autênticos, notadamente os de escrita direta, de que trataremos com minúcias em capítulo especial. Entretanto, como esses fenômenos se ligam inteiramente ao assunto em causa, representando uma das manifestações mais positivas, anteciparemos a ordem em que deviam aparecer. Longo, mas muito interessante. Fala, Sérgio, o que a gente pode extrair daí do muito? Que aí já tem um mundo, né? Sem dúvida. Kardec, sempre com aquela sua pedagogia, né? Ele começa apresentando as dúvidas que essa matéria, naquela época, suscitava. Aliás, hoje ainda é uma questão que muito recorrente, as pessoas perguntarem, né? Como é que os espíritos produzem esses objetos? As pessoas leem, principalmente aqueles que são iniciantes ainda no conhecimento espírita, elas leem, por exemplo, Nosso Lar, aí vem ali alimento, meio de transporte, jardim, aí elas ficam intrigadas, né? Como é que isso tudo pode existir no mundo espiritual. Então, é uma questão que já, naquela época, suscitava, no mínimo, curiosidade das pessoas, né? Saber como era isso, como é que isso acontecia. Então, Kardec mostra que, inicialmente, se imaginou que poderia ser um duplo etéreo das coisas existentes aqui na Terra, né? Quer dizer, todos os objetos, tudo que existe aqui no mundo corpóreo, teria um duplo etéreo no mundo espiritual. E que esse duplo etéreo é que produziria, então, esses objetos. Mas ele mesmo apresenta as razões porque essa teoria
não teria uma explicação muito clara, não justificaria o esclarecimento, não esclarecia a questão. Por quê? Porque a matéria do que apareceu, no caso desse visitante, daquela senhora enferma, era uma tabaqueira que tinha todas as características da que ele possuía aqui na Terra. Por isso, porque ele ainda estava encarnado, né? Ele visitou essa senhora no momento de desdobramento pelo sono físico. Então, daí, isso poderia até reforçar a teoria do duplo etéreo. Tanto que ele mostra que isso seria possível, né? Não seria nenhum absurdo essa teoria. Mas ele mostra que havia alguns fatos, algumas circunstâncias que não poderiam ser explicadas por essa teoria. E cita, no caso, por exemplo, a tangibilidade desses objetos, né, que são trazidos pelos espíritos. E, ainda que passageira essa tangibilidade, ela não poderia ser, então, unicamente o duplo etéreo de algo que existisse aqui na Terra. Como no caso da escrita direta, por exemplo, em que se coloca uma folha de papel, pura e simplesmente, e a folha aparece com alguma mensagem, algum texto, algum sinal, alguma coisa ali impressa no dia seguinte, ou dias depois, né? Então, esses fenômenos, eles não se explicariam pelo duplo etéreo, porque, por exemplo, uma escrita direta não teria duplo etéreo, né? Seria uma manifestação do espírito naquela folha em branco única, né? Seria uma manifestação única, não teria uma duplicidade. E aí ele vai entrar, enfim, na questão, no assunto, né? No tema, indagando de São Luís, fazendo algumas perguntas que levam ao esclarecimento claro, ao esclarecimento bastante compreensível de como surgem esses objetos no mundo espiritual. Que essa que é a grande questão desse capítulo, né? Que as pessoas indagam. Como é que se faz esses objetos no mundo espiritual? No mundo espiritual, como é que se produz uma mesa, uma cadeira? Como é que aparece uma árvore? E as pessoas têm uma grande dúvida sobre isso. E a explicação aqui que São Luís traz, vai trazer, a gente também profunda, né, e comenta, não deixa mais margem à dúvida. Exato. Vamos a elas, então. Eu vou passar uma a uma para a gente... primeiro, para os companheiros e companheiras de casa, o Sérgio já fez um spoilerzinho ali com a questão da escrita direta, que é o item seguinte de que trata Kardec, que ele fala exatamente disso. A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente sem o concurso das mãos. Então, o que o sujeito pretendia? Você queria buscar, você pegava uma folha em branco, dobrava ou não, guardava num cofre ou botava sobre uma pedra. Qualquer situação em que ela fosse isolada e com um controle total, fazia-se uma solicitação e ali depois surgia lá escrita nesse papel, e isso por isso que Kardec termina o texto anterior falando de antecipar a ordem para verificação disso, né? Então, ele diz, basta tomar uma folha de papel em branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se prevenir qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em algum lugar, numa gaveta ou sobre um móvel. Se houver condições, dentro de algum tempo aparecerão traçados no papel letras ou sinais diversos, palavras, frases e até mesmo comunicações. Na maioria das vezes, com uma substância escura, semelhante à grafita, e de outras com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de impressão. Eis o fato em toda a sua simplicidade, cuja reprodução, embora pouco comum, não é rara, pois há pessoas que a conseguem com muita facilidade. Pondo-se um lápis junto com o papel, poder-se-ia crer que o espírito o utilizou. Mas, se o papel estiver só, é evidente que a escrita foi produzida por matéria nele depositada. E aí é que começa o interessante da questão. De onde o espírito tomou essa matéria? Essa a questão a cuja solução fomos levados pela tabaqueira a que há pouco nos referimos. Foi o Espírito São Luís que nos deu a solução
com as seguintes respostas. Então, Kardec vai fazendo uma série de perguntas para tentar sanar essa questão dessa matéria, de algo que fica presente, que está ali, que é palpável, que é visível, de onde vem, como é que se dá. Aí ele vai lá, citamos na pergunta 1, um caso de aparição do espírito de pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. Pergunta Kardec, experimentava ele a sensação que experimentamos no caso? E a resposta, não. 2. A tabaqueira tinha a mesma forma da que ele usava habitualmente e que estava em sua casa. Que era essa tabaqueira nas mãos desse homem? E a resposta dada por São Luís, uma aparência. Era para ser notada como foi e para que a aparição não fosse tomada por alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. 3. Disseste que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem irreal ou se havia nela algo de material. E a resposta, em princípio, é intrigante. Certamente havia nela algo de material, né? Certamente. É com a ajuda desse princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às que usava quando vivo. E aí vem uma observação importante de Allan Kardec. É evidente que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto, de imitação. A tabaqueira real não estava com o espírito. A que ele segurava era apenas uma representação. Era, pois, uma aparência em relação ao original, embora constituída por um princípio material. Sérgio, fala você. Aqui a resposta do Espírito São Luís é bem explicativa, bem clara, né? Esse visitante, para ele que ele pudesse ser identificado por aquela senhora, ele procurou manter toda a aparência com que ele normalmente se apresentava. Inclusive, um detalhe da tabaqueira, que ele devia estar sempre portando essa tabaqueira. Então, para não deixar margem à dúvida de que era ele se apresentou também com essa tabaqueira. Mas como surgiu essa tabaqueira? Não era aquela tabaqueira original, do mundo terreno, do mundo material. Ele produziu essa tabaqueira, né? Ela tinha a aparência daquela, não no sentido de ser alguma coisa ilusória, né? Como ele explica aqui, quando se fala em aparência, se dá a impressão de que é uma coisa ilusória, é resultado de uma ilusão ótica. Não, aparência no sentido de ser parecido, né? No caso, totalmente semelhante com a tabaqueira que ele usava habitualmente, né? Então, essa tabaqueira tinha um princípio material, que ele vai explicar mais adiante como que era esse princípio material e como é que ele usava, como é que os espíritos usam esse princípio material para produzir os objetos do mundo espiritual. Exato. Você quer ir lá nesse trecho imediatamente, Sérgio? É bom. Vamos lá. A experiência nos ensina que não devemos tomar sempre ao pé da letra as expressões. Aí ele está explicando com relação ao termo aparência, que ele utilizou lá em cima, né? Interpretando-as segundo as nossas ideias, expomos-nos a grandes decepções. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras, quando apresentam a menor ambiguidade. Essa recomendação os próprios espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, sempre repetida nos casos semelhantes, poderia ser falsamente interpretada. E observa o tradutor. Essa observação de Kardec é da maior importância para todos os que se dedicam ao espiritismo prático. Os espíritos estão num mundo diferente do nosso. E mesmo quando usam a nossa linguagem,
esta nem sempre corresponderá à nossa maneira de ver. Precisamos estar atentos ao que dizem e provocar todos os esclarecimentos que nos parecem necessários. O problema da linguagem dos espíritos, já levantados por Kardec, requer estudos aprofundados que ainda estão por ser feitos. Em vários momentos da codificação, os espíritos chamam a atenção, né, advertem Kardec sobre esse aspecto, né, da linguagem, né, das palavras, porque nós não podemos interpretar o que eles dizem ao pé da letra, né? Nós temos que ver, como o São Luís explica aqui, que eles estão num outro mundo. Então, muitas das vezes, eles se referem usam um termo que na nossa vida corporal pode ser interpretado de outra maneira. Então, o problema das palavras, em vários momentos, inclusive, principalmente no Livro dos Espíritos, eles dizem que é um problema que ainda... O problema de vocês, que não tem uma palavra para cada coisa, eu costumo dizer. Exatamente. É um problema que a gente precisa aprender a conviver e vencer essa questão, né? É verdade. Agora, Sérgio, esse trecho é um dos mais importantes, né? Porque essa medida de esclarecimento, como isso elucida coisas e viagens nossas, né? Quanta fantasia a gente cria em torno disso por não estudar a doutrina, né? De maneira adequada. Agora, eu acho que as pessoas querem como que adivinhar, né? O que poderia ser, o que poderia estar, dar a sua interpretação. Quando a interpretação primordial da doutrina foi feita por Kardec, né? Ele explica as minúcias, quase todos os pontos dos conceitos espíritas, né? Então, eu sempre gostei muito de me prender ao pensamento de Kardec, ao que ele diz, ao ensinamento dos espíritos, sem ficar com muitas divagações. Porque quando a gente começa a divagar, a fazer interpolações, aí a gente se perde, acaba desvirtuando todo o ensinamento. Começa a entrar a nossa imaginação e a nossa vontade, aí complica tudo. É terrível. Mas, Sérgio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um salto, porque nós vamos sugerir aos amigos, companheiros de casa que vão a esse texto, mas esse texto é um texto longo, nós não teremos condições de avaliá-lo integralmente, mas nós vamos dar um salto aí para a questão 129, para esse item 129, porque depois de nós vermos até ali essas questões mais cruciais, eu acho que aqui, a partir da 129, a gente consegue fechar esse nosso encontro, de repente, tratando dessas duas últimas questões, pelo menos. 129... Eu até marquei aqui no meu livro, essa questão 129, ela resume, né? Resume, ela fecha com chave de ouro, com toda a clareza, né? Não deixa margem à dúvida sobre como... Eu vou só lê-la, e aí você faz os comentários em cima. 129. A teoria acima pode ser resumida assim: o espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar, como quiser, objetos com a aparência dos diversos corpos da Terra. Pode também operar pela vontade sobre a matéria elementar uma transformação íntima que lhe dê certas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que a exerce muitas vezes de maneira instintiva e, portanto, sem o perceber, quando se faz necessário. Os objetos formados pelo espírito são de existência passageira, que depende da sua vontade ou da necessidade. Ele pode fazê-los e desfazê-los a seu bel prazer. Esses objetos podem, em certos casos, parecer para os vivos perfeitamente reais, tornando-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Trata-se de formação e não de criação, pois o espírito não pode tirar nada do nada. Então, sensacional. Fala, Sérgio. Está bem explicado, né? Bem explícito aqui. O espírito, quer dizer, como é que o espírito ele forma esse material que existe no mundo, essas coisas, objetos do mundo espiritual, inclusive a sua roupagem, né? A vestimenta,
que é o que deu origem aqui ao capítulo, né? O espírito, ele age sobre a matéria cósmica universal, quer dizer, a matéria elementar, o fluido cósmico universal. Ele tem a faculdade de manusear o fluido cósmico universal através da sua vontade, pelo pensamento. O pensamento para o espírito é como as mãos para nós. Nós movimentamos objetos aqui na Terra, na vida corpórea, com as mãos. O espírito, pelo pensamento, ele manuseia essa matéria básica, né? Que é o fluido cósmico universal. E aí, através desse manuseio, ele produz os objetos do mundo espiritual. Não só produz, como também ele pode operar transformação na matéria, né? Fazer com que a matéria produza efeitos diferentes, efeitos diversos. Agora, mas os objetos são de existência passageira, né? Quer dizer, eles não são duráveis perpetuamente. Eles têm um tempo de duração. E o espírito, pela sua vontade, pelo seu pensamento, ele pode até desfazer esses objetos a hora que ele tiver vontade, né? Ele usa num átimo, né? Oi? E num átimo, né? Esse fazer e desfazer é rapidíssimo. Do pensamento, apenas. E ele faz de acordo com as necessidades, né? Com a necessidade que tenha ou não desse objeto, né? Então, essa frase final aqui também, que ele destaca, é importante. Explica que se trata de formação das coisas, não de criação. Porque a criação, evidentemente, só pertence a um, né? Só um tem esse poder criador. Então, o espírito ele não cria, como nós também não criamos, né? Tudo que existe aqui no mundo corpóreo, não fomos nós que criamos. Nós transformamos a matéria-prima, no caso, por exemplo, de uma mesa. Nós transformamos a matéria-prima e construímos uma mesa. Uma roupa, a mesma coisa. Então, com o espírito é o mesmo, ele não cria aquela matéria. Ele utiliza a matéria cósmica universal, que já existe, a matéria é o elemento básico do universo, e manuseia, manipula essa matéria para dar a forma que ele pretende, ou então para transformar essa matéria, produzindo efeitos diversos. Aí, só para a gente terminar com chave de ouro, eu vou pegar o último trechinho da questão 130, que ele termina dizendo assim, depois das suas explicações, acho que vem bem a calhar. Desde que o espírito, através apenas da sua vontade, pode agir tão decisivamente sobre a matéria elementar, compreende-se que possa formar substâncias e até mesmo desnaturar as suas propriedades usando a própria vontade como reativo. Nós vamos fazer um breve comentário, e usando até a nota do tradutor, do Herculano, mas não vamos poder nos alongar, porque nossa hora está muito em cima. Todas essas questões, diz Herculano Pires, estão sendo hoje sancionadas pelo avanço da ciência em seus vários ramos. O desenvolvimento da física nuclear ampliou as possibilidades acima referidas por Kardec. Hoje se sabe que a matéria elementar é uma realidade e sua natureza não é atômica, mas subatômica. O fluido universal dos espíritos, tão ridicularizado até há pouco, já é admitido pela ciência com outros nomes. O oceano de elétrons livres da teoria de Dirac, de campos de força, o poder desconhecido que está por trás da energia, segundo Arthur Compton, e que parece ser pensamento, etc. Quanto à ação da vontade sobre a matéria, a medicina psicossomática e a parapsicologia se incumbiram de prová-la mesmo nos encarnados. E aí, Sérgio, para a gente terminar, tá bom, né? Essa questão da matéria básica, né, matéria elementar, é algo que os espíritos já ensinaram há algum tempo, né? Muito tempo, desde o início que a doutrina chegou aqui à Terra. Mas os homens de ciência, só mais adiante, né, muito tempo depois, começaram a admitir essa realidade. Como ele diz aqui, no início
eles ridicularizavam essa ideia. Hoje, os cientistas, de um modo geral, eles já admitem que existe no universo uma matéria elementar básica, e que essa matéria elementar que dá origem à matéria que vai propiciar os vários corpos, né, que preenchem os planetas. Então, é uma questão importante. É mais uma ideia de vanguarda, né, da doutrina espírita, e que a ciência está acompanhando, como tantas outras, né? A ciência, aos poucos, ela vai chegando às conclusões, né, em vários aspectos, vários temas, dos ensinamentos dos espíritos. Exato. E isso é importante, né, porque Kardec sempre disse que a doutrina acompanharia a ciência. Exato. E se a ciência comprovasse que ele estaria em erro, ele reformularia os seus princípios, os seus conceitos, para acompanhar a ciência. Mas isso até hoje não aconteceu, ao contrário. A ciência que está acompanhando os princípios e os conceitos espíritas. Né? Até agora, mesmo sem querer, ela só tem validado o que foi constatado antes do nascimento e ao longo da história da doutrina dos espíritos. Né? Bom, Sérgio, vamos aos seus cumprimentos para a nossa finalização. Bom, foi, como sempre, uma grande alegria participar desse estudo. Espero que tenha sido proveitoso para todos nós. E vamos aguardar, então, até uma próxima oportunidade. Um beijo no coração de todos. É isso, amigos e amigas queridas. Sérgio, muito obrigado pela sua companhia, por ter participado aqui conosco, está sempre disposto a colaborar com essa nossa atividade do nosso Grupo Espírita Redenção. Agradecemos muito a você, te agradeço profundamente. E aos amigos de casa, muito obrigado por mais esse momento, esse caminhar junto conosco. E nós agradecemos muito, um beijo nos corações, muita paz, muita saúde. E agora, por favor, não deixem de ver a terceira dose da vacina, muita atenção, porque já há uma nova cepa presente no Brasil, já constatada por um caso, já atendido pela parte médica. Então, todo cuidado é pouco. Vamos à nossa vacinação, e aqueles que, por favor, ainda não fizeram também, façam a vacina da gripe, porque a coisa está um tanto complicada. Enfim, muita paz, muita luz, um beijo em todos os corações. Graças a Deus.